Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema Conquista Íntima e recebemos a nossa convidada, Karina Kissini. Seja bem-vinda, Karine. Olá, Vanderlei. Olá aos nossos queridos internautas. É sempre uma imensa alegria nós estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Karina, todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando-lhe remédio adequado que lhes patrocine a cura. É isto? Vamos pensar que o corpo, na realidade, reflete as dores da alma. Nós temos, como somos espíritos encarnados, nós temos o nosso espírito, que é a nossa individualidade, o perispírito, que é o corpo do espírito, e nós temos o corpo físico. Então, todas as dores da alma que nós tenhamos, elas vão ser refletidas no nosso corpo físico. Então, nós poderíamos dizer que todas as doenças de natureza psicológica que envolvem o nosso psiquismo, eles se refletem no corpo físico. Então, todas as emoções, vamos pensar assim que todos nós somos movidos por emoções. Segundo Paul Ekman, que é um psicólogo norte-americano, ele coloca 6 emoções básicas, que seriam elas, né? O medo, o nojo, a raiva, a surpresa, a felicidade e a tristeza. O que são as emoções? Elas são reações que todos nós temos perante determinadas situações que aconteçam na nossa vida. Então, quando nós temos as nossas emoções, de certa forma, elas são agentes protetivos, elas nos protegem. Poderíamos colocar como exemplo que o medo é uma emoção que nos protege. Por que ele nos protege? Porque se nós estivermos, por exemplo, diante de uma dificuldade, vamos supor que nós estejamos diante de uma altura, de um penhasco, de um precipício. O medo vai fazer com que a gente não se aproxime da beira daquele precipício, porque o medo é um agente protetor para a gente não cair e não perder a vida. Só que as emoções que nós temos, elas não podem se tornar patológicas, ou seja, a gente sempre sentir medo, a gente sempre sentir raiva, a gente sempre sentir nojo. Então, tudo isso, elas são importantes por quê? Porque no momento que nós temos a raiva diante de uma determinada situação, se nós não trabalharmos essa raiva, e se nós alimentarmos a raiva, o ressentimento, transformarmos isso em ódio em relação àqueles que nos ofendem, que nos magoam, adoece a nossa alma. E adoecendo a nossa alma, isso reflete no nosso corpo físico, através de distúrbios orgânicos. Então, é o mal-estar, é a dor de estômago, é a dor de cabeça. Então, são determinadas patologias que nós temos, mas são reflexos da nossa alma que não está educada. Então, isso é importante a gente saber. E também, a gente não pode ter vergonha das nossas emoções, porque as emoções, elas são reações normais que nós temos no nosso cotidiano. Então, nós sentirmos nojo, por exemplo, também é um agente protetivo. Isso tudo é importante a gente saber, porque quando a gente trabalha as nossas emoções, a gente vai conquistando elementos para a nossa alma, vai trabalhando a nossa alma. Então, o nojo, por exemplo, se a gente compra alguma coisa que está mofada, que a gente vê que tem mofo, a gente não vai comer. Porque no primeiro momento a gente diz, ai, que nojo disso daí, né? Então, o que a gente faz? A gente vai jogar na lixeira. Porque o nojo nos protege. Se a gente não tivesse nojo, a gente diz, não tem problema, tira um pouquinho daqui, mas a gente está ingerindo algo tóxico que vai ser prejudicial para nós.
Só que não pode ser o tempo todo. Então, essas emoções têm que ser trabalhadas e isso faz parte da nossa conquista íntima. Então, tudo aquilo que faz parte do nosso psiquismo, ele reflete no nosso corpo físico de alguma forma, quando a gente não sabe trabalhar as nossas emoções. Karine, e a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Nós temos que educar nossa alma. Então, como a gente falou anteriormente, a emoção da raiva é natural, mas ela não pode se transformar numa patologia. Então, eu preciso desenvolver a serenidade. E aí a gente vai pensar assim, mas como é que eu vou desenvolver a serenidade? Pelas experiências que a vida nos coloca. E o que a gente tem visto, por exemplo, no nosso dia a dia, nas situações que acontecem no nosso mundo real, que é o que acontece mesmo, que a gente começa a relativizar as coisas. Por exemplo, ao sermos provocados, nós temos que manter a calma. Nós temos que aprender a manter a calma diante de uma determinada provocação. Porque a gente não pode sair atirando nas pessoas, matando as pessoas, porque o que elas nos falam nos incomodam. A gente tem que ter o autocontrole. E o autocontrole, ele está intimamente ligado ao autoconhecimento. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente diz assim, mas por que determinadas palavras ou atitudes fazem com que eu perca a paciência? Ou seja, a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? Então, se a gente não tem paciência, que é uma virtude, a paciência é uma virtude. E todas as virtudes são conquistas da nossa alma. Elas nascem prontas? Não. A gente desenvolve no decurso da nossa existência física. Então, são conquistas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. E isso não existe uma fórmula pronta para isso, porque cada um de nós tem uma reação a determinadas situações e a gente precisa trabalhar essas reações. E esse trabalho, ele tem que obrigatoriamente passar pelo autoconhecimento. E é uma postura íntima de cada um de nós. Isso não existe uma receita que a gente vai na farmácia, que o médico nos dê, que o profissional da saúde nos dê, nos receite, a gente vai lá e compra isso. Não, porque isso tem que ser desenvolvido ao longo da nossa existência. E esse é o mérito. É por isso que nós estamos reencarnados. Nós estamos reencarnados, o grande objetivo nosso é o exercício do bem. E o exercício do bem, ele passa por esse controle das nossas emoções. Então, desenvolver a paciência não é algo que a gente realiza da noite para o dia. Isso são conquistas, todos os dias a gente vai desenvolvendo. Mas como é que a gente faz isso? Nós temos um recurso que nós podemos dispor, que é a prece. Então, nos momentos em que nós estamos impacientes diante de determinadas situações, oremos. Façamos a nossa ligação com Deus, com as esferas superiores, com o nosso espírito protetor, nos pedindo a calma naquele momento difícil da nossa existência, nos pedindo que a espiritualidade nos ajude a passar de uma forma tranquila, que a gente não exagere na dose. Então é isso, são exercícios diários que a gente tem que exercitar. Agradecemos, Karina, a tua contribuição e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.